Olá, depois de nós vermos como podemos utilizar formas no Inkscape, neste vídeo vais ver como é que tu podes aplicar uma sombra a um logotipo, a um desenho que tenhas criado. Fica aí então para ver, vais ver que é simples. Podemos começar pela criação da base. Então vou criar um pequeno quadrado, carrega na tecla Ctrl para que o quadrado fique de facto quadrado, à medida que eu vou desenhando. Não gosto muito desta cor, deixa-me aplicar aqui uma outra cor, por exemplo, este cor de laranja. E caso queiras colocar a tua paleta desta forma, poderás vir aqui por este menu e depois configurar e indicas aqui o número de linhas, a espessura da borda e o tamanho do ladrilho. Eu tenho estas configurações, caso queiras, poderás experimentar estes valores. E a partir desse momento, ficarás então assim com esta disposição da paleta. Então vamos lá continuar. Caso não queiras uma base completamente quadrangular, então poderás criar um polígono com a ferramenta polígono e depois defines um polígono com os cantos e o aspecto que tu achares por bem criar. Eu vou criar um polígono com 4 cantos com arredondado de 0,200, com um aleatório de 0. E também não te disse nada, mas se tu estiveres a desenhar e não aparecer nenhuma cor, por exemplo, como está a acontecer no meu caso, no meu desenho, então, desenha na mesma e depois selecionas esta ferramenta e repara no seguinte. Repara se a opacidade estará aqui a 100. Se estiver aqui a 100 e mesmo assim não aparecer uma cor, escolhe uma outra cor ao teu gosto. Se ainda assim não aparecer, utiliza esta ferramenta ou ativa esta ferramenta e neste painel tenha certeza que este valor T de transparência está completamente para o lado direito, ou seja, com 100 como valor. E cá em baixo, vê então novamente se a opacidade também está a 100 e já agora a desfocagem a 0. Se estiveres com estes parâmetros, depois as cores irão aparecer com certeza. Mas eu não quero esta cor, eu quero outra vez o tal cor laranja. Portanto, tenho aqui duas bases, posso escolher uma delas. Vou aumentar esta um bocadinho mais. Falta-me o logotipo. Então, antes de criar o logotipo, vou escolher esta cor, branco, e agora sim, esta ferramenta, a ferramenta retângulo. Mas antes de desenhar o meu logotipo, vou desativar esta outra ferramenta, a ferramenta Alternar a Tração ativada. E já agora deixa-me também ter a certeza, com o botão do lado direito do rato, que eu quero esta cor, esta ausência de cor, aplicada no traço. Ou seja, eu quero apenas branco. Para já, vou desenhar aqui fora, porque tem um bocadinho mais de contraste. Está um pouco mais escuro deste lado. Podia desenhar aqui em cima, é verdade, mas quero desenhar aqui. Quero desenhar aqui um retângulo. E estou a carregar na tecla Ctrl à medida que desenho este retângulo. Então, eu quero uma largura de 400 e uma altura de 100. Agora, pego no meu retângulo e coloco aqui. Só que vejo que ele está muito grande. Então, vamos colocá-lo um pouco mais pequeno. Então, agora, antes de definir a largura, vou carregar neste cadeado, ativar, fechar o cadeado, para que se mantenha a proporção quando eu alterar o tamanho. Então quero 250 e fica 62,5. Para completar o meu logótipo, preciso duplicar esta forma, Ctrl D, e repara que surgiu uma cópia. Carrego em cima e surgem depois estas pegas que me permite depois rodar o objeto. Vou carregar na tecla Ctrl para ter 90 graus de rotação, exatamente 90 graus. Agora repara lá em baixo. Ok, largo primeiro o rato e depois é que largo a tecla Ctrl. Agora, outra vez com a tecla Ctrl e arrasto este objeto um pouco para baixo, para ficar aqui com alguma distância. Ora, repara. Se quiseres ser um pouco mais exato, tu fazes o seguinte. Ativa esta ferramenta e depois nestas opções ativa também esta opção, caixas limitadores, com todas estas opções. Aquela que interessa é esta aqui, bordas. Então o que é que nós fazemos? Pegamos neste objeto, agora sim, pegamos no objeto, e se tu tentares encostar com este objeto aqui em cima, ele encosta mesmo no centro do objeto. Com as setas do teu teclado, as teclas direcionais, 1, 2 vezes para baixo. Fica com 2 pixels de intervalo. Vou continuar a trabalhar sem esta ferramenta ativa. Seleciono este objeto, carrego na tecla Shift e seleciono também neste. Largo a tecla Shift. Se preferires, poderás desenhar assim uma área para escolher ou selecionar os dois objetos. Faço Ctrl G para agrupar, porque aquilo que eu quero agora é alinhar ao centro com este objeto.
Então agora seleciono todos estes objetos que eu quero alinhá-los ao centro. E vou utilizar esta ferramenta aqui. Alinhar e distribuir objetos. Agora, relativo a eu não quero a página, eu quero o objeto mais grande. Se calhar a tradução correta seria o objeto maior. E agora, com todos estes objetos ativos, vou carregar aqui nesta opção, centrar no eixo vertical e também centrar no eixo horizontal, para ter a certeza que o objeto, este logotipo, está centrado. Agora vejo que, se calhar, deixa-me só puxar aqui um bocadinho mais para o lado, estou a carregar na tecla Shift e depois com a roda do rato. Se quiseres, poderás carregar com a tecla Espaço e depois moveres o rato, também moves a área de trabalho. Este podemos fechar para já. Agora sim, para aqui, para este lado. Pego neste objeto, vou carregar na tecla Ctrl para colocá-lo aqui um bocadinho mais de lado. Este, que era um pouco maior. Então faço Ctrl Shift e coloco um bocadinho maior. Agora selecionar ambos e colocar também um bocadinho mais para este lado. Para colocar estes objetos um pouco mais para o lado, utilizei a tecla Shift e depois as teclas direcionais. O próximo passo será criar aqui um gradiente nesta forma. Então pego nesta ferramenta, na ferramenta gradiente, também vou ativar este outro painel, o painel de cor e preenchimento. Agora com o gradiente ativo, agora tenho a certeza que está mesmo ativo, carrego desde este ponto, com a tecla Ctrl, até este ponto aqui. Agora o Inkscape faz sempre isto. Este stop, esta paragem, esta cor, estará sempre transparente. Então tenho que pegar aqui e arrastar até ao máximo de opacidade. Ativo este stop aqui e neste caso, com este meu gradiente, eu quero que esta cor seja um pouco mais clara. Então posso aqui escolher, por exemplo, um tom mais amarelado. Se quiseres, poderás utilizar, por exemplo, esta cor aqui. Mas temos que ativar este stop e agora sim, escolher esta cor. Ou então, lá está. Escolhes aqui a cor que tu bem entenderes. Depois aqui poderás alterar também vários valores dessa cor. Se tu quiseres copiar este gradiente para este outro objeto, então faz o seguinte, selecionas então o objeto, vens a editar, copiar, ou então Ctrl+C. Selecionas este outro objeto, editar e fazes colar estilo. Parece que o gradiente não foi criado, mas se tu ativares com esta ferramenta, vais ver que o gradiente ficou um pouco deslocado. Então, pegas neste stop, arrastas mais para aqui, para o ponto que tu bem entenderes, e igual para este stop aqui. E aqui está, o tal gradiente que também está aplicado aqui. Agora eu gostava que este objeto tivesse aqui um tipo de sombra, um estilo de sombra, mais para este lado. Então, muito bem, vou fazer isso com esta ferramenta aqui, a ferramenta caneta. Mas vai-me ser útil se eu ativar esta ferramenta com estas opções. Ou seja, vou ativar os nós. Interessa-me, sobretudo, os nós afiados. E também os nós suaves, poderá ficar. Então agora vou aumentar um bocadinho o zoom para eu desenhar aqui com um pouco mais de precisão. Vou retirar só um pouco de zoom, arrastar para o lado, porque eu não vou trabalhar neste. Vou criar um clone. Não um clone, mas uma cópia. Seleciono este objeto, faço Ctrl+D, arrasto aqui para o lado, porque eu não vou aproveitar tudo o que está aqui. Vou ter que realizar uma operação booleana. Então vamos lá, agora sim. Vou pegar aqui e vou desenhar aqui um ângulo de 30 graus. Ora, vê lá em baixo, informação. Vou criar até aqui assim, até este ponto. Ou seja, crio uma reta. Fiz um clique, carreguei na tecla Ctrl, arrastei e depois voltei a fazer outro clique mais ou menos aqui. Agora, sem tecla Ctrl, vou carregar aqui em baixo e faço outra vez um ângulo de 30 graus. Pode ser até aqui fora. Podemos exagerar agora um bom pedaço. E agora vou carregar aqui e vou voltar aqui para dentro, mais ou menos aqui, e vou fechar a forma. Com 2 cliques. Esta minha forma vai ter, por exemplo, a cor, poderá ser um cinzento. E vou enviar um pouco para baixo, só para não me estar agora a perturbar. Falta-me criar uma sombra para esta parte aqui. Então é isso que vamos fazer. Outra vez com esta ferramenta, só que vou agora começar daqui, deste ponto. Então carrego, faço um clique, faço então os tais 30 graus, deixo mais ou menos por aqui e agora carrego aqui. E agora fecho outra vez a minha forma por aqui, por este lado. Seleciono e já não preciso deste T. Então este símbolo vou apagar. E agora tenho duas formas. Vou colocar aqui com uma cor um pouco diferente.
Tenho a primeira fase e tenho a segunda fase. Eu vou precisar de unir as duas. Então, com a tecla Shift, seleciono ambas. Agora, para unir, venho a caminho. Posso fazer união. Pronto, só tenho agora uma forma. Mas eu quero aproveitar desta área apenas a área de interseção com este quadrado, porque eu quero que a sombra fique criada neste quadrado. Mas antes disso, deixa-me só duplicar e colocar aqui mais para o lado. Porque depois eu provavelmente também vou querer replicar nesta forma aqui. Então, com estes dois, seleciono os dois. Se quiseres, poderás desenhar uma área desta forma, para selecionar ambos. E agora faço caminho e interseção. Esta será a sombra que eu quero aproveitar. Então, vou colocar para já preto com alguma opacidade. Agora, pego nesta forma e arrasto aqui para este lado. Ora vê, já está aqui nos pontos que eu precisava. Só que eu quero enviar uma vez para baixo. Eu, pessoalmente, não gosto das sombras assim, com este aspecto. Podemos também aplicar um gradiente. Vou aplicar aqui um cor laranja, diferente. E se calhar aqui um cor laranja um pouco mais escuro. Ou então, se quiseres, poderás ir buscar exatamente a cor do gradiente. Por exemplo, então, selecionas a forma anterior, vens aqui a um dos stops, a uma das paragens, copias o seu valor RGBA através de Ctrl+C. Selecionas outra vez a sombra e colas esse valor. Portanto, a sombra ainda se nota aqui um bocadinho. Poderás querer criar este efeito. Se quiseres criar um gradiente na própria sombra, então utiliza a ferramenta. Já sabes que vais ter dois stops. O último stop, o stop arredondado, vai ser sempre transparente. Cuidado. Então poderás colocar o stop arredondado ligeiramente mais escuro, para que se note aqui a tal sombra. E colocas as coisas, as cores, ao teu gosto, como tu bem entenderes. Agora, fazer a mesma coisa aqui deste lado. Primeiro vou duplicar o logotipo e vou colocá-lo aqui assim, mais ou menos aqui deste lado. Vou duplicar também esta imagem e colocar também aqui assim. Mas vou enviar para trás. Aqui. Vejo que eles não estão centrados. Vou tentar centrar assim um bocado o olho. Agora seleciono os dois e vamos alinhá-los. Portanto, objeto maior, sim, ao centro e ao centro. Agora vou ter que ter a certeza que estes objetos estão centrados naquela perspectiva que eu preciso, naquela posição, naquela sobreposição. Então, deixa-me colocar este objeto aqui e a sombra também na sua posição ideal. Para ver, ela não está na posição correta. Então, vou pegar nela, ainda com esta ferramenta ativa, e tenho a atração a ajudar-me então, a posicionar exatamente essa sombra. Agora, com a sombra selecionada, carrego com o Shift neste objeto, porque eu tenho dois, lembras-te? E arrasto aqui para o lado. E vou realizar a tal operação em caminho e interseção. Tenho a sombra que me interessa. E agora vou colocar, então, por exemplo, um cor laranja um pouco mais escuro. E vamos lá colocar, lá, agora sim, vamos lá colocar o objeto na sua posição. Ficou muito escuro, portanto, posso vir aqui às cores e colocar um pouco mais claro. Pronto, e neste caso ficará com esta configuração. Para finalizar, se quiseres, poderás agrupar os dois objetos e aumentar um bocadinho mais o seu tamanho. Este também seleciono, agrupo e agora aumento o seu tamanho. Se quiseres exportar para ficheiro PNG, para aproveitar a transparência, selecionas um objeto, ou então os dois ao mesmo tempo, depois fazes ficheiro e comando exportar. Deste lado, opta pela seleção e se não tiveres mais nenhum objeto aqui nesta área, não tens que ativar esta opção. Caso contrário, se ele estiver sobreposto por cima de um outro objeto que não queiras exportar, ativas esta opção. Depois escolhes aqui a pasta, o tipo de ficheiro e fazes exportar. Pode aparecer este menu se deixares esta opção por ativar. Se não quiseres mexer aqui nestes parâmetros, podes não mexer, não alterar e fazes OK. E o teu ficheiro é exportado para esta localização. Se carregares nesta pasta, especifica a pasta de destino deste ficheiro. E já agora, não deixes ficar este nome, coloca um nome significativo, para que depois tu consigas encontrar o ficheiro e perceber o que é que ele é, do que é que se trata. Espero que tenhas gostado, fica bem
e até breve.